Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Veja só que bacana, o campus da Univale em Biguaçu é o primeiro de uma universidade a produzir a própria energia através de placas fotovoltaicas que foram instaladas lá no campus de Biguaçu. Aqui no estúdio eu vou conversar sobre esse assunto com o engenheiro Nestor Alberto Soares, que é o coordenador de engenharia da Univale. Obrigado pela sua presença aqui, engenheiro. É uma grande expectativa aí de zerar realmente a conta de energia elétrica através das placas fotovoltaicas, né? Como é que foi projetado todo esse sistema lá em Biguaçu? Foi contratada uma empresa, a Petinelli, ela fez um levantamento através do consumo ao longo de um período de 12 meses. Foi feito todo um diagnóstico energético do campus, onde foram levantados dados de consumo de iluminação, refrigeração e demais equipamentos. E foi projetado então um sistema fotovoltaico que, com 596 placas, que vai gerar para ser uma potência de 160 kV, que ao longo de 12 meses deve gerar em torno de 200 MWh ano, para suprir a necessidade do campus, que hoje é um pouco maior. Mas como também dentro do projeto vai ser feito um retrofit dos equipamentos de ar-condicionado, substituindo os atuais 83 equipamentos por 130 equipamentos mais eficientes do modelo inverter, e foi redimensionada toda a carga do campus, também vai ser feita a substituição de aproximadamente 1.400 lâmpadas, hoje fluorescentes, para lâmpadas de LED. Também tendo uma redução aí de aproximadamente 50%, 57% na redução do consumo da iluminação e uns 40% de redução no consumo do ar-condicionado. Com essa redução do retrofit na eficiência energética desses dois sistemas e a geração do fotovoltaica, o campus passa a ser denominado net zero, quer dizer, ao longo de um período de 12 meses ele vai ser autossuficiente na geração de energia. Na realidade, virou uma grande usina o campus de Biguaçu. Exatamente. Sob a cobertura de 2 blocos, foram instalados esses 596 painéis, ocupando uma área de aproximadamente 1.200 metros quadrados, que vão gerar energia para o campus. O que é, para o pessoal que é leigo no assunto, né? O que é energia fotovoltaica? É energia gerada a partir da luz solar, né? Com painéis que captam a luz solar, transformam em energia e ela passa por inversores, né, de 12 volts, que ela gera em 12 volts e passa a gerar, e é a energia que é jogada na rede depois para retornar, no caso, nos períodos em que você não tem a geração de fotovoltaica. Né? E em períodos de chuvas mais prolongados, como que gera a energia? Vai reduzir, a geração reduz, mas ela não chega, dificilmente ela não vai chegar a zero, né? À noite sim, mas mesmo com chuva ele gera, numa porcentagem menor, mas gera energia. Né? É uma produção, por exemplo, é gerado ali no campus de Biguaçu, vai para o sistema e volta, é isso? O excedente sim. Então, a medição, ela passa a ser bidirecional, ela resiste ao que entra e o que sai. Então, quer dizer, se ela estiver gerando e consumindo, só o que estiver gerando a mais do consumo vai para a rede, né? E o que tiver, o excedente vai para a rede e fica registrado para você utilizar no horário que você não estiver gerando. Quer dizer, você também vira um produtor, além de abastecer a unidade, é um produtor de energia também, é isso? Sim. Exato. E a Celesc paga daí? Não. Não paga. Ela te deixa como crédito para você utilizar nos períodos que você não atingir a sua produção, que supre a sua demanda, no caso. Né? Entendi. E, então, não existe como vender a energia? Tem, mas aí é um outro sistema que você passa a ser um gerador. Aí você entra com uma outra solicitação onde você vai passar a produzir e vender para outras empresas. Provavelmente não, você fecha uma parceria com outras empresas, você vai gerar e vender para uma outra empresa nessa modalidade que hoje tem no Mercado Livre. Você passa a ser um gerador do Mercado Livre. Entendi. O senhor falou que esse é um programa
da Celesc para incentivar, é isso? Celesc, que é uma exigência da ANEEL, que é o PE, o Programa de Eficiência Energética, é uma exigência da ANEEL junto às concessionárias que tenham que investir parte do seu faturamento, parte do seu lucro, em projetos de eficiência energética ao longo do ano. Para uma empresa, né, que tenha a metragem, né, quadrada ali, do tamanho do campus de Biguaçu, por exemplo, uma grande indústria, sai caro ela implantar um sistema desse? Sem incentivos, o retorno de investimento gira em torno de 6, 8 anos, né? Com incentivos, esse investimento cai, considerável, né? No caso da Univale, foi viável pela parte de incentivo pela classificação da Univale, no caso. Porque, na realidade, o que a Celesc e as concessionárias repassam, que é obrigatório, é obrigado pela ANEEL, de parte dos lucros, é tipo um fundo perdido, é isso? Sim. É considerado um fundo perdido que eles são obrigados a investir, né? Então, ou subsidiar projetos que acabam retornando quando a empresa não é sem fins lucrativos, no caso. E quem que pode se submeter a esses projetos? Qualquer empresa que esteja com as obrigações junto à Celesc em dia, né? É uma exigência deles, a empresa tem que estar totalmente em dia em todos os, na verdade, não só junto à Celesc, em todos os órgãos, governo, impostos de todos os tipos, ela tem que estar totalmente em dia com todas as CNDs para participar desse projeto. E qual é a contrapartida, por exemplo? Assim, a Celesc vai financiar, mas é claro, a empresa, a instituição, ela também coloca o dinheiro para implantar todo o sistema. Qual é a contrapartida Ela é da variável. empresa? Ela é variável e vai depender do projeto que você apresentar. Então, às vezes, você apresenta uma contrapartida maior e o seu projeto se torna mais viável para a concessionária? No todo, na verdade, né? Um investimento pequeno e um rendimento grande, ele acaba recebendo uma nota melhor e ele acaba se tornando mais aprovado. A Univale foi aprovado em primeiro lugar nesse projeto do PE 2016. E o dinheiro que a Celesc investiu, ela não precisa devolver, é isso? Não. Como é uma instituição sem fins lucrativos, né? Exato. Instituições já com fins lucrativos, é claro que vai ter que devolver o dinheiro outra investido. classificação. É uma outra classificação, né? Isso. Mas para a concessionária também é vantagem, porque há grandes investimentos em hidrelétricas, né? Desapropriações e tudo mais para a produção de energia. Então, é vantagem também para a concessionária, né? Com certeza, eles também têm a questão de poder atender e suprir a demanda da região onde esse sistema estiver se instalando. Eles podem remanejar o sistema deles num todo, né? O senhor faz um controle aí da produção, né? Sim. Enquanto que está produzindo agora, lá em Biguaçu? Como você tinha visto aí no seu tablet? Estava em torno de 53 kV no momento, em torno de 40% do que ela foi projetada. E isso é suficiente para quê? Para abastecer todo o campus? Nesse momento, eu acredito que sim. Nesse momento. Porque hoje, nesse momento, a gente não tem tanta ar-condicionado, tanta iluminação, a utilização do campus lá é mais à noite, né? Então, nesse momento, ela deve estar suprindo o que o campus deve estar consumindo. Mas está funcionando em 2 sistemas ainda, por enquanto, sim. A produção de energia fotovoltaica e a convencional ou não? Já está totalmente... Não, o sistema já está em operação. Já está em operação. Então, o que tiver de excedente, a gente vai estar gerando. O que tiver de excedente, ele está jogando para a rede da Celesc, né? E aí, a partir do momento, à noite, quando a gente não vai estar gerando, a gente vai estar consumindo esse bônus, o que a gente gerou durante o dia em excedente, né? Há uma projeção para outros campi da Univale em também ser autossuficiente em energia, em produzir a energia? Sim. A gente já entregou, a empresa já entregou a documentação para o PE 2017, que abriu no final de 2017 e foi até 12 de janeiro de 2018, a entrega das propostas. Estão em análise na Celesc. A gente também apresentou proposta para outros campos, inclusive para o hospital também. Não atingindo totalmente o hospital, no caso, não zerando a conta, mas Balneário, se eu não me engano, e Tijucas. Zerar a conta significa quanto em real? Quanto que a Univale pode deixar de pagar para a Celesc?
No campus de Biguaçu, a previsão é em torno de R$200 mil por ano. 200 mil por ano. Isso. Ao total, esse primeiro projeto, considerando que também vai ser investido no campus de Itajaí e Pissarras, com a troca de iluminação aqui, praticamente 6.500 lâmpadas, a previsão para esses 3 campos é uma economia de 350 mil. 350 mil para os 3 campos da Univale. Isso, nesse primeiro PE, né? Assim, é um investimento que tem uma contrapartida, que tem um retorno bastante significativo, né? Porque 320 mil reais que podem ser investidos em outros setores e tudo mais. Ou né? até num outro projeto e aumentar essa redução, que é a intenção, aumentar a redução ao longo dos próximos anos, investindo esse próprio retorno em mais projetos nessa área de geração fotovoltaica, quem sabe no futuro. E vocês já foram procurados por outras instituições para saber do modelo e tudo mais? Virou um modelo o campus de Já Biguaçu? tivemos algum contato e já tem algumas empresas querendo conhecer o sistema e verificar as instalações lá, no caso. Isso é bem interessante. Agora, o mais significativo realmente é o retorno financeiro, né? Porque se aplica um dinheiro alto, uma quantia bastante alta, né? Porque ainda é muito caro, mas 350 mil ao ano, 200 mil lá no campus de Biguaçu zerando a energia, né? Engenheiro, é bem interessante, né? Não é só o lado financeiro, né? Tem todo o lado ambiental também, que você acaba reduzindo, o próprio sistema passa as informações de quanto você está reduzindo na geração de CO2, então você também acaba impactando diretamente no sistema, no meio ambiente, no caso, na geração, né? Tem toda essa questão também de geração de CO2 e tudo mais? O sistema já passa uma previsão instantânea de quanto ele está deixando de emitir, no caso, CO2 por outros meios de geração de energia, no caso. Né? O sistema convencional, ele gera CO2? No caso, alguns sistemas sim, se for a termoelétrica, se for alguns sistemas a diesel, ou geradores e tudo mais, você acaba gerando CO2. É né? claro que os meios da geração de energia que causam esses impactos, né? Exatamente. A gente vê aí nos municípios lindeiros, de Foz do Iguaçu e tudo mais, que tiveram que sair, descaracterizar realmente a região para dar lugar à geração de energia, né? Então é importante o investimento nesse setor, né? O impacto é muito grande, mesmo uma pequena usina, o impacto ambiental é muito grande, né? Então você, com certeza, você reduz significativamente a geração fotovoltaica, ela é uma energia totalmente limpa, né? Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com o engenheiro Nestor a respeito desse investimento da Univale. Vamos conversar um pouquinho mais como é possível também fazer em casa um gerador assim, que possa gerar aí o custo da energia no lar também. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, hoje a gente está falando sobre energias alternativas e com uma notícia interessante. O campus da Univale de Biguaçu agora produz a energia que consome através de um projeto da Celesc de instalação de placas fotovoltaicas para captar a energia solar. Eu converso aqui no estúdio com o engenheiro Nestor Alberto Soares, que é o coordenador de engenharia aqui da Univale. A gente falou bastante sobre o exemplo aí da Univale, né? Essa significativa economia de 350 mil ao ano que é projetada por causa de todos esses projetos de Biguaçu e depois Itajaí e Balneário Pissarras. Mas eu queria saber do senhor o seguinte: é viável também fazer isso em pequena escala, numa residência, por exemplo? Provoca uma economia significativa? Com certeza. A própria Celesc, ano passado, lançou um projeto que era o bônus fotovoltaico, que incentivava a instalação de painéis fotovoltaicos em residência para reduzir o consumo de energia na própria residência. Foram ao todos 1.000 sistemas que a Celesc subsidiou a implantação. Mas tem gente que já está instalando por conta própria, apenas o retorno de investimento se torna um pouco mais longo. E é viável.
Ao longo o retorno não é tão rápido assim, em torno Não de é um tão ano, rápido. 3 anos. Não, não gira em torno dos 3 anos como esse sistema subsidiado. Ele vai variar até 8 anos o retorno do investimento, pelos preços atuais para a instalação do sistema. Mas já tem bastante em operação também. É uma coisa que eu esqueci de perguntar no primeiro bloco, como é que acumula a energia? Muitos do sistema fotovoltaico é em baterias, né? Isso. Também, na Univale também é em baterias? Não, na Univale toda a geração ou é consumida diretamente pela Univale e o excedente, como eu falei, ela é jogado direto na rede da concessionária e vai retornar quando a Univale precisa nos horários em que não estiver gerando. Então não tem o armazenamento em si. Numa residência é possível também fazer isso? Jogar direto para o sistema da Celesc? Sim, esses sistemas que foram subsidiados pela Celesc não têm a bateria, ele também joga direto para a rede, né? Então a medição é feita bidirecional, você mede o que entra na sua residência para consumir e o que sai da sua geração. Entendi. Agora, uma pessoa que também está produzindo e está gastando menos do que produz, como acho que o senhor já havia falado no primeiro bloco, ela pode vender para a Celesc, isso retorna em crédito para ela, isso inclusive numa residência? Ela retorna em crédito da Celesc para ser utilizado ela tem um período para reutilizar esse crédito na sua fatura, né? Mas a Celesc, até o momento que eu sei, não reembolsa financeiramente o gerador nesse caso. Né? Não tem o dinheiro na conta, nada disso, né? Não. A Celesc também, ela instalou não condomínios, mas em casas populares, né, feitas pelo BNH e tudo, alguns tambores em cima do telhado para aquecimento do chuveiro, né, o aquecimento da água do chuveiro principalmente, né? Até que ponto isso também reduz o consumo de energia? Muito, porque hoje, se você verificar o consumo de uma lâmpada em relação ao chuveiro, é muito grande. Os chuveiros hoje têm potência de 4, 5 mil watts comparado com uma lâmpada de hoje de LED de 13, 12 watts. Então, quer dizer, um chuveiro ligado 10 minutos consome o equivalente a muitas lâmpadas no mesmo período, né? Então, essa redução é significativa porque você acaba tendo o aquecimento e o armazenamento nos reservatórios para manter para a sua utilização, no caso. O senhor até falou que Biguaçu tem um projeto também de substituição de lâmpadas, né? Isso. Para quem está em casa entender um pouquinho, o que significa essa redução também? Quanto que essas lâmpadas de LED, elas colaboram em termos de economia de energia? Uma lâmpada fluorescente de 40 watts, a gente está substituindo por uma de LED de 18. Então dá uma redução aí de mais de 50% no consumo. Até porque a fluorescente, além do consumo da própria lâmpada, tem o consumo do reator. Então, enquanto que a de LED não tem, é direto 18 watts que você vai estar substituindo uma de 40. Você acaba reduzindo seu consumo em torno de mais de 50% só na iluminação. Em casa, fazendo essa experiência, você também depois na ponta do lápis, vai ver que realmente reduziu, né? Sim. Embora a lâmpada, essas que se compra aí nas lojas aí de instalação elétrica, mas seja um pouquinho, ou no supermercado, um pouco mais cara de LED, num curto período de tempo, consegue essa economia. Sim, com certeza. Porque hoje você substitui as antigas compactas, né, fluorescente compacta, uma de 20, você troca para uma de 11 de LED. Então você ainda chega perto de uma redução de 50% de consumo direta na sua iluminação. E o preço dessas lâmpadas caiu bastante. Você antes comprava ela por 20, 25 reais, hoje você já encontra 10, 12 reais essa mesma lâmpada. É a mesma coisa das placas solares, né? Quanto mais vai se popularizando, mais baratas ficam, né? Porque antigamente o entrave era esse. O equipamento era um pouco caro, né? Ele é importado, né? E tinha não é fabricado no Brasil, então? Esse nosso é importado, né? E eles acabam... Hoje, então, tem várias empresas que já estão trazendo esses equipamentos, né? Com isso, vai surgindo uma oferta maior de produtos, a concorrência, e esse preço tende sempre a vir diminuindo. Pois é, porque realmente era um entrave. Às vezes a pessoa comprava só para aquecimento da água do chuveiro, né? Comprava em pequenas quantidades exatamente por isso, mas agora ela já pode comprar e gerar
a energia para a casa inteira, né? Sim. Agora, tem muitos exemplos aí também por exemplo, de projetos já de casas com energia solar que já sai do projeto, né? Só que também que, por exemplo, esses projetos de casas populares já deveriam vir com esses projetos, economizaria muito mais, ou sai um pouco mais caro ainda para o governo financiar? É que o projeto, se ele for pensado desde o começo, no caso de Biguaçu, foi feito um retrofit. Então, a gente adequou o sistema de iluminação e climatização para ter um ganho, uma eficiência maior. Um prédio, uma edificação, quando ela é totalmente projetada eficientemente, então você já projeta ele com uma redução de energia, um consumo menor de energia, as questões térmicas da própria edificação, você já consegue reduzir essa demanda de energia para todos os aspectos, né? Então, com isso, num contexto final, você não tem um investimento tão significativo comparado a pegar uma edificação que já existe e transformar ela viável, né? No caso de residências populares, ainda tem um custo alto. Esses painéis para geração de energia ainda significam muito no custo final da obra, né? Mas a tendência é diminuir. É possível instalar um projeto desse e ainda ter que pagar energia, por exemplo? Tem que ficar sempre no controle? Como é que é isso? Numa casa, né? Ela instalou tantos painéis, mas não chega a zerar, então ela vai ter que pagar, é isso? Isso. Mas se ela fizer um controle, por exemplo, vai consumir tantos, produz tanto e vai consumir isso, ela não vai pagar, mas o excedente ela vai ter que pagar, isso? Exatamente, o excedente ela paga. Embora ela esteja Sim. Produzindo, né? Correto, por isso que a medição é feito bidirecional, ele vai registrar tudo que você gerou e tudo que você consumiu da concessionária. E no final do mês, você sabe se você tem que pagar ou ficar com crédito, como se diz, para os próximos meses. Agora, essa obra de engenharia, como é que é feito esse estudo? Conforme a posição do Sol? Tudo, é analisado tudo. Como é que é feita essa análise? Orientação solar, as questões de sombreamento, seja de edificações vizinhas, árvore, relevo da natureza. Então é feito todo um estudo energético da edificação e todo um levantamento solar através em loco e já através de todo o mapeamento que já se tem do Sol no Brasil ao longo de muitos anos que é feito já, né? E é usado todas essas informações para dimensionar todo o sistema e saber o quanto precisa de placas para poder suprir a demanda. Numa residência que pega sombra, ela tem uma interferência de um prédio, por exemplo, às vezes é inviável. Às vezes é inviável. Ele tem que ter uma certa orientação do telhado voltada para o norte, com um pequeno desvio, geralmente até em torno de 30 graus, porque senão o sistema você acaba tendo que aumentar muito a área de captação para poder suprir os períodos onde ele vai estar com sombra ou outras interferências. Daí o investimento é um pouco maior. O investimento é maior para suprir a mesma potência que você vai precisar. E geralmente por que é só em cima do telhado? Não dá para colocar no solo? Dá. Só, claro, você precisa de áreas com menor incidência de sombras. Até porque quando o sistema ele é atingido, ele não para, num sistema tipo esse da Univale, quando atinge uma sombra, ele não vai parar de produzir ou reduzir a produção somente onde está aquela sombra. O sistema é dividido em strings, em partes, então toda aquela produção daquele string que é chamado, ele acaba sendo comprometido, não só a área atingida pela sombra. Então, no caso de uma residência, às vezes você tem um sistema que se pegar metade, pegar sombra, a outra metade também não vai gerar porque ele está ligado na mesma sistema, né? E se eu tenho ideia para uma residência, assim, a pessoa que quer investir mais ou menos um investimento que ela tem que ter inicial, mais ou menos, uma média? Depende muito do próprio consumo dela. Para um consumo aí de 400 kW, ela vai virar, hoje está gerando em torno dos 20, 22 mil o sistema, né? O sistema. Isso. Mas como ela vai produzir, como você falou, assim para tirar isso mais ou menos em 8 anos para compensar. Exatamente. O da Univale é em 3 anos porque é realmente subsidiado, né? Subsidiado, exatamente. Tá certo, queria agradecer a sua presença aqui, parabéns aí pelo projeto, né? Sim,
realmente é bem significativo, aí, R$350 mil de projeção de economia no ano, né? E como o senhor falou também, não só um impacto econômico, né? Mas é um impacto ambiental, né? Reduzindo lá nas hidrelétricas e tudo mais a energia gerada, né? Correto. O impacto ambiental acaba sendo muito grande, o que a gente deixa, no caso, de gerar com essa usina fotovoltaica. Ela é considerada uma energia limpa, embora Sim. muitos estudiosos dizem ao contrário, que não é e tal. Me mostre, como dizer assim, uma forma mais limpa do que essa, né? Que gere menos impacto do que essa. Você tem telhado, você tem áreas que você não utiliza, que você vai, com o mínimo de impacto ambiental, como se diz, você vai estar instalando o teu sistema. E também temos o clima privilegiado para isso, né? O Brasil é ensolarado, né? Exatamente, é um dos melhores locais, no caso. Tá certo. Obrigado pela sua presença aqui, parabéns pelo projeto. A gente volta na semana que vem. Para você, um ótimo final de semana e até lá.